Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço que você deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já eu agradeço. Rui, agora com 6 anos, já possuía a altura e a aparência de uma criança de 10. Seu desenvolvimento continuava a surpreender a todos no Convento da Luz. Ele dominava todas as línguas ensinadas, conhecia a fundo cada artefato armazenado ali e entendia seus poderes, origens e propósitos. Porém, havia um objeto em particular que sempre o fascinara: a espada flamígera. A lâmina reluzente era envolta por uma aura ardente e misteriosa. Os rumores diziam que pertencia a um arcanjo poderoso e que possuía a capacidade rara e temida de matar tanto anjos quanto demônios. Era uma arma de puro poder divino, algo que até os mais experientes guerreiros da luz hesitavam em manejar. Desde a primeira vez que segurou a espada quando ainda era pequeno, o brilho se intensificou como se respondesse à sua presença. O fato foi registrado por Padre Thomas e reportado ao conselho do convento, o que gerou preocupação. Após várias reuniões e discussões, foi decidido que Rui não poderia mais tocá-la. O conselho, temendo que a lâmina fosse perigosa demais para o jovem, ordenou que ela fosse trancada em um suporte especial, protegido por uma senha eletrônica de acesso restrito. Apenas os membros do conselho e o bispo Emanuel conheciam a combinação necessária para desbloquear a proteção. Quando Rui soube da decisão, sua expressão infantil, cheia de inteligência e curiosidade, foi tomada por um vislumbre de decepção. Ele compreendia as razões do conselho, mas algo dentro dele o fazia sentir que aquela espada ainda teria um papel importante em sua vida. Em uma noite silenciosa, quando o convento dormia, Rui caminhou pelos corredores de pedra, sentindo o frio noturno tocar sua pele. Parou diante da sala onde a espada flamígera era guardada. Seus olhos brilharam com uma mistura de fascínio e anseio. Ele sabia que não deveria se aproximar, mas sua mente estava repleta de perguntas. Por que a espada reagiu tão intensamente a ele? Por que o proibiram de tocá-la, se parecia que ela o reconhecia? Rui encostou a mão na porta selada e, por um instante, sentiu um pulsar quente, como se a lâmina dentro do suporte respondesse à sua presença. No fundo de sua alma, ele sabia: aquela espada ainda cruzaria seu caminho, cedo ou tarde. Anton observou Rui em silêncio enquanto ele admirava a espada flamígera. O brilho da lâmina se refletia nos olhos do menino, e seu rosto transparecia um misto de fascínio e inquietação. O anjo sabia que aquela espada exercia uma atração incomum sobre Rui, e isso não era algo a ser ignorado. Com passos leves, Anton aproximou-se e pousou a mão sobre o ombro do garoto. Sua voz soou calma, mas firme. Sabe que o Padre Thomas não quer que saia sozinho do quarto. Ele ficará desapontado se acordar e não te encontrar lá dentro. Rui soltou um longo suspiro, desviando o olhar da espada antes de acenar com a cabeça em compreensão. Relutante, virou-se e começou a caminhar de volta pelo corredor escuro ao lado de Anton. O silêncio entre eles durou até chegarem à porta do quarto. Rui parou, hesitou por um instante e, com a voz carregada de incerteza, perguntou: por que eles têm medo de mim, Anton? O anjo o encarou, notando a sombra de tristeza por trás daquelas palavras. Rui baixou o olhar e continuou: por que não posso ficar com as outras crianças? Por que não posso participar das aulas com elas? O que há de errado comigo para que eu tenha que ficar separado? Anton observou atentamente. Era fácil esquecer o que Rui realmente era. Para todos ali, ele era apenas uma criança, inteligente, curiosa, cheia de energia e desejos.
Mas Anton sabia a verdade. Rui não era comum. Ele era algo que jamais deveria ter existido. Um ser proibido. Um Nephilim. Ainda assim, o anjo via a pureza em seus olhos, a necessidade de pertencimento, o desejo de ser apenas um menino como qualquer outro. Anton se abaixou, ficando à altura de Rui, e disse com gentileza: "Você deseja socializar com os outros internos do convento?" Rui assentiu rapidamente. "Você sabe que é diferente." Anton continuou. "Pode fazer coisas que eles não podem, e isso assusta as pessoas. Se conseguir controlar seus poderes, talvez possa se misturar sem causar medo. Converse com o Padre Thomas pela manhã. Ele saberá o que fazer." O menino ficou pensativo por um momento, absorvendo aquelas palavras. Quando se virou para entrar no quarto, Anton o chamou suavemente. "Só mais uma coisa, Rui." O pequeno Nephilim olhou para ele e Anton sorriu levemente antes de concluir. "Não há nada de errado com você. Nunca esqueça disso." Rui sorriu de volta, sentindo um pouco do peso em seu coração se dissipar. Então entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Anton permaneceu no corredor por mais alguns instantes, encarando a madeira entalhada da porta. No fundo, ele sabia que cedo ou tarde, o mundo lá fora teria que aceitar Rui pelo que ele era. E quando esse dia chegasse, esperava que a criança estivesse pronta. Quando o Padre Thomas despertou, levou um momento para se situar. A claridade suave do amanhecer filtrava-se pelas cortinas finas do quarto, lançando sombras alongadas sobre o chão de madeira. Ele se virou na cama e, para sua surpresa, encontrou Rui sentado na beirada, observando-o em silêncio. O padre franziu o senho, sentindo que algo o incomodava. Ele se sentou lentamente e perguntou com a voz serena: "O que foi, Rui? Algo está te perturbando?" A resposta veio de imediato, carregada de expectativa e um quê de tristeza. "Por que eu não posso estudar com as outras crianças? Por que não posso brincar com elas?" O impacto da pergunta fez o Padre Thomas estremecer. Por um instante, ele não soube o que dizer. Rui sempre fora observador, mas agora ele exigia respostas que Thomas temia não poder dar da maneira que o menino merecia. O padre suspirou profundamente, recolhendo seus pensamentos antes de perguntar com cautela: "Você gostaria de participar das aulas com elas?" Os olhos de Rui brilharam. Seu rosto se iluminou como se aquela simples pergunta fosse uma promessa de um futuro melhor. "Sim, eu gostaria muito. Parece tão divertido quando elas brincam ou fazem seus deveres em grupo. Eu sempre as vejo da janela." O coração de Thomas apertou. Ele sempre soube que manter Rui isolado não seria algo sustentável para sempre. O menino ansiava por contato, por interação, por normalidade. E no fundo, o padre acreditava que Rui merecia essa chance. Tomando uma decisão, Thomas se levantou e passou as mãos pelos cabelos pensativo. "Vou conversar com o bispo Emanuel sobre isso", disse, escolhendo bem as palavras. "Eu também acho que você deveria se enturmar, mas, caso ele permita, teremos algumas regras para que isso funcione." Antes que o padre pudesse dizer mais alguma coisa, Rui pulou da cama e o abraçou com força, sua felicidade transbordando em um gesto sincero. Thomas sentiu o calor daquele abraço e percebeu quanto aquilo significava para ele. Mais tarde naquele dia, enquanto se preparava para conversar com o bispo Emanuel, Thomas mal conseguia se concentrar em suas tarefas. A ansiedade corroía sua mente, fazendo suas mãos tremerem levemente ao manusear os livros e documentos do convento. Ele sabia que aquela conversa definiria o futuro de Rui, e talvez o rumo de muitas outras coisas que até então eram mantidas sob rígido controle. Enquanto o Padre Thomas conversava com o bispo Emanuel, Rui esperava do lado de fora, sentado em um banco de madeira polida.
Dali tinha uma visão clara do corredor por onde as crianças passavam a caminho das aulas. Ele as observava em silêncio, os olhos carregados de curiosidade e anseio. Foi então que percebeu uma freira se aproximando, trazendo consigo 3 garotos. Ela os conduziu até um banco no lado oposto de onde Rui estava e os orientou com voz gentil. Esperem aqui, o bispo Emanuel logo falará com vocês. Antes de se afastar, a freira olhou para Rui e lhe lançou um sorriso caloroso. Rui retribuiu o gesto, mas logo voltou sua atenção para os recém-chegados. O silêncio que se instalou entre eles era desconfortável, até que um dos garotos tomou a iniciativa. Olá, disse hesitante. Você é o filho, quero dizer, o garoto especial, Rui, certo? Sim, sou Rui. O garoto sorriu tentando aliviar a tensão. Eu sou Eládia, e esses 2 são meus amigos, Matias e Felipe. Eu vejo vocês da janela, comentou Rui, inclinando levemente a cabeça. Parece divertido lá fora. Matias, que parecia ser o mais curioso do trio, logo perguntou: Mas por que você nunca sai? E por que não frequenta as aulas como nós? Rui abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta da sala do bispo se abriu. Emanuel saiu com uma expressão serena e, ao notar os 4 garotos interagindo, disse com firmeza: Vejo que já se conhecem. Entrem, quero ter uma conversa com vocês. Os 4 obedeceram e seguiram para dentro da sala, onde o padre Thomas já os aguardava. O bispo indicou um sofá amplo e confortável e, após se sentarem, começou a falar. Bem, garotos, vocês são os internos mais promissores do Convento da Luz. São inteligentes acima da média e demonstram habilidades notáveis no manuseio dos artefatos sagrados. Rui, por sua vez, é um prodígio para a idade que aparenta, e seu crescimento físico acompanha o de vocês. No entanto, ele é especial de uma forma que não entrarei em detalhes agora. Os 3 garotos trocaram olhares significativos, e após um breve silêncio, Matias, um pouco receoso, ergueu a mão e perguntou: Eminência, é verdade o que dizem sobre ele? Padre Thomas sentiu um aperto no peito. Ele temia aquela pergunta. Sabia bem como os internos se referiam a Rui nos corredores e nos sussurros da noite. Filho do diabo. O apelido cruel poderia magoar o garoto profundamente e levantar questionamentos que talvez não tivessem respostas fáceis. No entanto, antes que Thomas pudesse intervir, o bispo Emanuel respondeu com firmeza: O que dizem por aí é cruel e não define quem Rui realmente é, da mesma forma que as coisas que disseram sobre vocês, quando chegaram aqui, também não os definiam. Portanto, aprendam a discernir a verdade dos rumores e nunca reproduzam o que não sabem se é real ou não. Os garotos assentiram, ainda com expressões reflexivas. Rui permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Talvez aquela fosse sua chance de finalmente fazer parte de algo maior. O bispo Emanuel continuou com a voz serena, mas firme. Chamei vocês aqui porque Rui começará a frequentar as aulas e tem um pedido especial. Quero que o ajudem no que for preciso para que ele se socialize. Ele fará parte da mesma turma que vocês e também recomendarei a seus superiores que avancem para o próximo nível. Assim como Rui, vocês já dominam as línguas antigas e o uso dos artefatos. Está na hora de um novo desafio. Os 3 garotos se entreolharam, curiosos e atentos às palavras do bispo. Emanuel manteve seu olhar austero sobre eles antes de concluir. Além das aulas convencionais, vocês passarão a treinar combate junto com os veteranos. Espero ter feito uma boa escolha e que eu possa confiar em vocês. Os garotos assentiram e Felipe, incapaz de conter a excitação, perguntou com uma certa euforia na voz: Eminência, quando diz que passaremos para o próximo nível, quer dizer que...
Ele hesitou. Havia uma mistura de entusiasmo e receio em seu olhar, mas o bispo não hesitou em completar sua pergunta. Sim, Felipe, serão doutrinados em demonologia e exorcismos. O silêncio que se seguiu foi denso. Os garotos estavam felizes, mas ao mesmo tempo apreensivos. Aquele nível tão aguardado por eles agora estava ao alcance de suas mãos. E isso era tão excitante quanto assustador. Sabiam que dali em diante não haveria mais volta, mas como sempre, dariam seu melhor. O bispo Emanuel voltou-se para Rui, fitando-o com seriedade e gentileza. Sei que você é um garoto muito especial, Rui. Possui habilidades e poderes que os demais não têm, e por isso recomendo veementemente que, sob nenhuma hipótese, use esses dons. Você só poderá utilizar as habilidades que seus 3 amigos aqui também possuam. Nada além do normal. Vocês 4 já são prodígios, mas você pode ir além disso. Rui escutava atentamente, absorvendo cada palavra. Emanuel fez uma pausa, como se quisesse ter certeza de que ele estava compreendendo o peso de sua decisão. Então prosseguiu. Outra coisa. Só poderá interagir com Anton quando estiver a sós, em seu quarto com o Padre Thomas. As pessoas não entenderiam esse comportamento. A partir de hoje, você será conhecido como Rui Herrera, um garoto prodígio de 10 anos. Rui assentiu sem hesitar. Ele tinha dúvidas, perguntas que borbulhavam em sua mente, mas naquele momento escolheu guardá-las para outra ocasião. Por enquanto, a felicidade de poder ser como os outros meninos do Convento da Luz era tudo o que importava. O bispo Emanuel fitou os 4 por um instante, avaliando cada um deles antes de falar. Agora vá com eles, Rui. Conheça sua sala, seus professores e os outros colegas. Os olhos de Rui brilharam de entusiasmo. Ele lançou um olhar para o Padre Thomas, que assentiu, permitindo que ele fosse. Com um sorriso radiante, Rui acompanhou os 3 garotos para fora da sala, desaparecendo pelo corredor. Assim que a porta se fechou, Thomas cruzou os braços e, com um tom respeitoso, mas carregado de inquietação, questionou. Com todo respeito, Eminência, por que não deu a ele o sobrenome do pai ou da mãe? Pretende omitir a origem dele? O bispo pousou os olhos sobre Thomas, sua expressão tornando-se sombria. Após um breve silêncio, ele perguntou com uma calma inquietante. Você realmente quer explicar a ele que seu pai era um demônio e sua mãe uma humana? Quer contar que o motivo de ele ser diferente é porque é um demônio selado dentro dele? O Padre Thomas engoliu em seco. Ele sabia que Rui era inteligente, muito mais do que qualquer criança de sua idade. Mas também sabia que havia certas verdades que eram fardos pesados demais para um menino de 6 anos carregar. Padre Thomas compreendeu a decisão do bispo, mas não hesitou em expressar sua opinião. Eu entendo, Eminência, e concordo com o senhor, mas acredito que quando Rui tiver idade suficiente, ele deveria saber a verdade sobre sua origem. O bispo Emanuel caminhou até sua mesa, sentou-se e com um olhar firme respondeu. A nova identidade de Rui já está sendo preparada. A decisão veio de Roma, do alto escalão. A igreja está preocupada com a forma como ele, o Nephilim, reagiria ao descobrir sua verdadeira origem. Então, a nova história está sendo construída para justificar seus poderes e habilidades especiais. O bispo pausou por um instante, como se reforçasse a gravidade do que estava prestes a dizer. A história de Rui será a que está no dossiê que está sendo elaborado. Nenhuma palavra contrária ao que está escrito deverá ser dito a ele. Estamos entendidos, Padre Thomas? O padre engoliu em seco. Ficou claro que, de um jeito ou de outro, a igreja já estava tomando as rédeas da vida de Rui. Sem alternativa, apenas assentiu em silêncio. Quando voltou ao seu quarto, um peso o acompanhou. O coração apertado. Ele sabia que um dia, por obra do destino, Rui acabaria descobrindo a verdade.
e temia que essa mentira arquitetada pela igreja fosse o que o empurraria para longe da luz e direto para as trevas. Conforme os dias passavam, um detalhe peculiar começou a ser notado. Rui parou de crescer. Sua aparência e estatura ficaram estagnadas nos 10 anos. Com o tempo, as outras crianças passaram a vê-lo como um garoto comum, ainda que sua inteligência e capacidade de compreensão continuassem a surpreender. No treino com os guerreiros veteranos demonstravam domínio inato sobre qualquer arma que lhe dessem. Bastava ensinar-lhe uma única vez, e muitas vezes apenas observando, ele já aprendia. Entre todas as armas, a espada era a sua maior afinidade. Manuseava-a com uma precisão quase sobrenatural. E sua mira com as armas de fogo era impressionante. Rui era rápido nas decisões e no discernimento. Raramente errava ao distinguir uma vítima de um agente do mal durante os treinamentos. Quando ele completou 8 anos, já aparentava a maturidade de um pré-adolescente de 12. E assim como seus amigos, estava pronto para a prova prática de exorcismo. Rui, Eládia, Matias e Felipe participariam do primeiro exorcismo de suas vidas. Ali seria decidido se tinham o que era necessário para se tornarem verdadeiros guerreiros da luz. Um homem foi levado ao convento da luz, um ser marcado pela tortura imposta por uma entidade demoníaca. Por grande parte de sua vida, ele estava possuído, sempre direcionado pelo demônio a se mutilar e a destruir seu próprio corpo. Esse homem foi o único entre todos os possuídos que passou pelo convento que ninguém conseguiu libertar da entidade que o dominava. Sua dor e sofrimento eram imensos, e a sombra do demônio parecia imbatível. Foi essa vítima que o bispo Emanuel escolheu para ser o foco do primeiro exorcismo dos garotos. Padre Thomas estava visivelmente nervoso. E Anton, ainda mais apreensivo, foi até Rafael para expressar suas preocupações. Rafael, embora também tivesse reservas, concordou com a decisão do bispo, mas deixou claro para Anton que, caso algo saísse do controle, ele deveria cumprir sua missão. A tensão era palpável, mas a coragem dos garotos era inabalável. Estavam espiritualmente preparados e se confessaram antes de seguir para o porão onde a vítima do demônio os aguardava. O bispo Emanuel, acompanhado de membros importantes do alto escalão de Roma, observava tudo de uma sala oculta, longe dos olhos dos garotos. Padre Thomas, em vez de se juntar a eles, preferiu ir até a capela e se manter em oração, aguardando o retorno de Rui. Quando os garotos chegaram ao vão que dava acesso à sala do endemoniado, o cheiro de carniça tomava conta do ambiente e insetos peçonhentos rastejavam pelas paredes. Rui sentiu uma energia estranha percorrer seu corpo. Algo estava diferente, mas ele preferiu se calar, preocupado em não demonstrar qualquer fraqueza. Anton, de sua parte, o observava à distância, desejando que tudo corresse bem. Ele não estava preparado para a responsabilidade de ter que destruir Rui, e só de pensar nisso seu coração apertava. Quando se aproximaram da porta, não foi necessário tocá-la. Ela se abriu sozinha, revelando um homem de aparência desumana preso a uma cadeira. O ambiente estava impregnado de uma aura pesada e ameaçadora. Ao entrar na sala, Rui reagiu instantaneamente ao mal presente naquele homem. Seus olhos brilharam com uma luz amarela incandescente, deixando seus 3 amigos perplexos e aterrorizados com o poder que ele emanava. A visão era intensa, como se o próprio mal fosse reconhecido e confrontado pelo olhar de Rui. A tensão no ar era palpável, e todos sabiam que aquele seria um momento crucial na missão dos garotos.